Bom, desculpem o atraso do início da nossa aula, mas é por questão técnica que ocorreu esse pequeno atraso de 15 minutos, mas que nós, né, não faremos vocês ficarem 15 minutos a mais aguardando aí, já que a falha não é de vocês, a falha foi aqui do sistema. Então, como nessa nossa disciplina, que nós iremos iniciar segunda-feira, a última semana, de História, Tópicos Especiais, História das Religiões, eu vou fazer uma abordagem seguindo o material que vocês receberam, né, que nós elaboramos para esta disciplina. Então, se vocês estiverem com o material em mãos, poderão seguir, então, essa minha exposição. A questão de História das Religiões, e aí há uma primeira questão, e inclusive se vocês observaram o noticiário desta semana, inclusive ontem foi abordado nos noticiários, uma discussão que está no Congresso Nacional sobre a questão do ensino, né, de religião nas escolas. A questão que eu vejo da seguinte forma: as pessoas ainda estão ligadas ao antigo sistema educacional brasileiro, que é do meu tempo, inclusive, faz muito tempo isso, né? É do meu tempo no ensino fundamental ainda, onde você tinha a disciplina de História de Religião. Então, se vinha um sacerdote católico falar para os alunos, aqueles que não eram católicos saíam da sala. Quando vinha um pastor protestante, então quem não era protestante saía da sala. E hoje em dia a proposta não é história de religião, mas história das religiões, como nós estamos abordando com vocês. Então, o que se busca estudar nesse momento, ou trabalhar nessa questão de história das religiões, ou religião e religiosidade, como algumas escolas colocam a disciplina, é a questão teórica, é a questão das noções que desde o homem primitivo tinham sobre a ideia de um ser superior, a crença, os ritos, os mitos, né, passando pelas antigas sociedades, egípcia, a Grécia e Roma, que nós tratamos com vocês, mas tem muito mais. Tem a questão mesopotâmica, tem a questão fenícia, tem a religião persa, depois a questão do judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Em termos de Brasil, nós temos toda uma história religiosa a ser trabalhada, com os conceitos que vieram para o Brasil, inicialmente com o catolicismo, depois com a questão republicana, todos os conceitos que foram se estabelecendo em território brasileiro. Então, o que se propõe, isso aí, se vocês forem discutir com alguém, pode falar. O que se propõe não é uma história de religião, não. Não é aula de religião, não é aula de religião, mas sim uma história da história das religiões, ou como Max Miller chamava, ciência das religiões. Lá no século XIX, o Max Miller já chamou isso de ciência das religiões. Ou seja, não é estudar um único culto religioso, não é fazer apologia de cultos religiosos nas escolas. Não é esse o objetivo desse estudo que se pretende fazer, mas sim um estudo de vários, ou seja, de vários conceitos religiosos, várias doutrinas religiosas que são praticadas por milhões de pessoas. Então, é a isso que se busca. Então, quando vocês leram, né, esse material que foi enviado para vocês, que nós produzimos, nós tratamos então com vocês a questão de, inicialmente, o primeiro capítulo, uma abordagem teórica sobre a religião, onde nós abordamos Weber, Bourdieu, dentro desses dois, né, o Max Weber, o Miller, então vários autores nós fomos abordando ao longo desse capítulo e expondo, né, as suas ideias.
incluindo aí o grande sociólogo, né, o Durkheim, o Emile Durkheim, que vem nos dá uma interpretação, né, na questão da religião ainda no século XIX. A citação que eu faço do Max Miller nesse texto, ele escreve isso ainda no século XIX, onde ele vai, né, levantar essa questão que, se hoje ainda as pessoas acham estranho que pessoas não ligadas a um corpo sacerdotal ou a um corpo de pastores, como pode querer falar de religião? Eles perguntam isso porque eles confundem, acham que nós estamos querendo fazer pregação religiosa. E esse não é o nosso objetivo em momento algum. E vocês podem ter observado pelo nosso material. Nós não fazemos apologia de nenhuma religião, nós não criticamos nenhuma religião, mas nós falamos sobre elas. Abordamos as mais diferentes religiões. Então é isso que, para a época, lá para o século XIX, se isso causou estranheza, lógico, deve ter causado uma grande estranheza para a população. De repente apareceu um leigo querendo estudar e falar sobre religião, fazendo análise sobre religião. E o objetivo da nossa disciplina também, e isso consta no material, não é fazer um estudo exegético, da Bíblia, nem do Alcorão, nem da Torá, nada. Mas simplesmente nós fazemos um estudo sobre a realidade dessas religiões, a participação dessas religiões no cotidiano das pessoas. Embora nessa minha fala, vocês podem falar, mas isso não está no material. Gente, não tem como colocar tudo isso no material. Teria que sair aí um volume com 200, 300, 400 páginas. Não tem como fazer isso. Por isso tem no final da obra toda a referência bibliográfica que eu consultei para produzir esse texto. Então vocês poderão, pouco a pouco, em busca, em sites e tal, buscar outro, ou esse próprio material, vocês levantarem. Então, na questão que nós abordamos dos teóricos, um autor teórico que eu admiro muito, e procuro seguir, inclusive, é o Weber. Quando ele trabalha a questão na religião, quando ele vai abordar a questão religiosa, não nos esqueçamos que o Weber está escrevendo isso lá no início do século XX, quase 100 anos atrás, ele está produzindo suas obras. Ele fala da questão do racionalismo, do carisma e do urbanismo. E também da questão do poder, que está envolto nessa questão da religião. Assim como Foucault, na ordem do discurso, vai falar também sobre a questão do discurso ser performativo ou não, ou do poder que está incluído dentro desse discurso religioso. A própria questão da retransmissão desse discurso. Cada um vai retransmitir dentro do seu entendimento. Então, o mesmo discurso de uma autoridade religiosa, seja ela de qual confissão religiosa for, ela terá centenas de interpretações para a mesma fala. Porque a pessoa vai interpretar dentro daquilo que ela entendeu da religião. Então, a questão do pregador é muito importante. O discurso dele é muito importante. Embora, nós não vamos questionar o pregador, vamos analisar a sua fala. E hoje, nos canais de televisão, nós temos o dia e a noite inteira vários canais com programas 24 horas por dia de religião. Evangélico, católico, protestante, assim por diante. Vários canais com programas religiosos. Então nós podemos assistir esses programas e analisar esse discurso. Não como forma de crítica. Lembra que eu coloquei lá no material? Quando nós vamos fazer um trabalho de estudo, de história das religiões, nós devemos nos despir dos nossos conceitos pessoais. Porque se eu for partir do meu conceito pessoal de crença, daquilo que eu acredito, é lógico que o meu conceito é verdadeiro. E os outros são todos falsos. Aquele é o verdadeiro.
Então, fora da minha igreja, não há salvação. Pronto, está resolvida a questão. Então eu não aceito mais nenhum outro. Não é por aí o caminho. Então você deixa de estudar a história das religiões, não queira pesquisar religião, porque você vai estragar o teu trabalho. E o teu trabalho perde totalmente o valor acadêmico, perde totalmente o valor científico, a partir do momento em que você vai fazer um trabalho de análise religiosa, vendo a partir do teu conceito, que seja parte com preconceito contra aquela religião que você quer analisar. Porque o próprio Durkheim já avisa que nós não devemos fazer um trabalho comparativo das religiões. Porque cada religião tem a sua especificidade. E se você for fazer um trabalho de comparação das religiões, então você vai encontrar religiões com cultos mais complexos, mais vistosos, que para a realização desse culto há necessidade de templos luxuosos, com cálices de ouro, roupas muito bonitas e tudo mais, assim que você vai encontrar práticas religiosas que têm a natureza como templo, que é o caso dos celtas, que é o caso dos nossos centros de Umbanda, que é o caso dos centros espíritas, que é o caso de templos evangélicos, que tem um mínimo de imagens, nem tem imagens, né? Eles não têm imagens, mas tem um mínimo de acessórios para a realização do culto. Então é lógico, se você olhar por esta premissa, aqueles cultos que utilizam uma série de acessórios de luxo, roupas coloridas e tudo mais, você vai interpretar que aquele é superior àquele que não tem tudo isso. E não nos esqueçamos que isso é uma noção que vem. Que quando nós observamos a chegada dos portugueses no Brasil, e eles observam e estabelecem um conceito de que a língua dos indígenas não tinha 3 letras. Não tinha F, não tinha L e não tinha R. Por quê? Eles diziam, os indígenas não têm fé, os indígenas não têm lei, os indígenas não têm rei. E nós sabemos que isso não é verdade. Por que se interpretava dessa forma? O que é a fé para o europeu, para o português que chegou? A fé, ela era praticada em templos luxuosos, igrejas bonitas, grandes catedrais, com vitrais, com altares e tudo mais, sinos batendo e tal. A religião do indígena qualquer é aquela que ele tem na aldeia, ele vai cantar, ele vai dançar, ele vai ter processões, ele vai ter não sei o que. Essa é a religião dele. Então o que acontece aí? Para o português isso não é religião. Porque não tem todo aquele aparato que ele conhecia lá na sua origem, como era praticada a religião lá no continente europeu. Aqui é diferente. Não tem lei. O que é lei para o europeu? Em Portugal, as ordenações, onde estão estabelecidos códigos de leis para punir, para legislar sobre comércio, sobre religião, sobre crimes e assim por diante. O índio não tem nenhum código de conduta? Claro que tem. Se um elemento indígena na aldeia provocasse uma falta tal, eles sabiam qual era a punição. É um direito consuetudinário? Mas existia a lei. Isso é a lei indígena. O indígena não tem rei? Claro que tem. O que é o governante para o europeu? O governante para o europeu é aquele rei sentado no seu trono, cheio dos penduricalhos, cheios de assessores, vamos chamar de puxa-saco mesmo, que ficavam em volta do rei. Ainda bem que hoje não tem mais isso, os políticos andam sozinhos, não ficam mais cheios de gente em torno deles. Veja como permanece a coisa. Tá? Quer dizer, então, vejam bem, então nós não podemos passar a interpretar essa questão religiosa partindo de um único culto, dizendo que aquele é correto e que todos os outros são errados. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso daí.
Tá? Então o Durkheim alertava isso há mais de 100 anos. Essa questão de que você não deve fazer um trabalho comparativo. Outra frase do Durkheim que está no nosso material. Não existem falsas religiões. O que existe são as necessidades que são colocadas. Tá? Então, muito cuidado quando você faz esse tipo de afirmação. Nós estamos cheios de falsas religiões por aí. Falsas religiões como? Como que você pode provar que uma religião é falsa? Como você pode estabelecer esse princípio de falsidade? Você vai fazer isso a partir da tua crença. Aí você já está discriminando, acabou o teu trabalho. Jogue fora o teu trabalho, ou guarde para a tua igreja, mas não apresente para orientação, nem como TCC de conclusão de curso. Pode parar com o teu trabalho. Tá? Então vamos tomar muito cuidado, gente. Vocês vão começar a ter que elaborar um TCC. E não sei se alguém de vocês vai ter intenção de trabalhar, né, com religião ou não, né, mas se alguém pretende trabalhar, vai lendo isso, vai tomando cuidado com o que você vai escrever, como que você vai abordar, como que você vai interpretar isso. Tá? Então, a questão da religião, ela quando a gente observa os teóricos e observa a sociedade, ela é uma instituição normatizadora, e uma instituição educadora, e uma instituição moralizadora. Qual delas? Todas. Todas. E o principal fator, ela sempre surge como consoladora. A religião sempre é consoladora. Porque eu nunca tive notícia até hoje, de que um padre, um pastor, um médium espírita, um médium de umbanda, foi num velório e falou assim para a família: tinha que morrer mesmo, não valia nada. Eu nunca vi falar isso. Sempre vai chegar e vai falar o quê? Olha, ele está bem, foi para o céu, foi para o mundo dos espíritos, foi dar uma volta não sei aonde. Quer dizer, alguma forma ele vai encontrar de fazer esse trabalho consolador. Então a religião, ela está implícita dentro das sociedades brasileiras, da sociedade brasileira e mundial. E eu quero citar 2 fatos aqui que ocorreram recentemente. Na última eleição presidencial dos Estados Unidos, quando o Barack Obama foi eleito, se estabeleceu durante a campanha dele uma discussão, porque ele fazia parte de uma igreja, e que o pastor desta igreja tinha posições ortodoxas, e isso pegava mal para ele. O que ele fez? Ele saiu da igreja e foi para outra. E aí vários articulistas, de jornais, até um professor de uma universidade americana, escreveram sobre isso. E, observando um jornal aqui no Brasil, no caso a Folha de São Paulo, que publicou vários artigos sobre isso, em que tinha um deles que dizia o seguinte: o americano vota num negro, o americano vota em uma mulher, e se a Hillary tivesse saído candidata, tinha ganho a eleição, mas jamais votará num ateu. Vejam bem, jamais votará num ateu. Vamos para 2010, a eleição presidencial no Brasil. A partir de um determinado momento, qual é que foi o foco, o mote principal da campanha eleitoral dos candidatos? Uma discussão religiosa sobre a questão do aborto, sobre outras questões, mas que envolveram muito a questão religiosa. Então a questão da religião, ela está implícita nas sociedades. Ela está no cotidiano de todas as pessoas. Porque ateus existem. Ou eles não se pronunciam, ou poucos se identificam como tal. Então, as pessoas, vamos dizer 99%, talvez um pouquinho mais, todas têm uma crença. Todas acreditam em alguma coisa. Então, o fator religioso, desde sempre, ele é muito importante dentro das sociedades. Se nós formos estudar as sociedades antigas, Egito, Grécia, Roma,
Pérsia, Mesopotâmia, Fenícios, e assim vai. Nós veremos quão importante foi a religião, quanto poder tinham os templos, os sacerdotes. E isso depois, com o advento do cristianismo, passa para o cristianismo. Não nos esqueçamos a Idade Média, não nos esqueçamos o início dos tempos modernos, com a famosa Inquisição, que eu nem pude tratar direito nesse nosso material aqui. Não nos esqueçamos da Inquisição, que era um poder, igreja-estado. Havia um trabalho conjunto entre igreja e Estado para controlarem a sociedade. Então a igreja sempre representou um grande poder. Ela sempre teve poder. E a religião continua tendo poder até hoje. E ela é muito importante. Nenhum candidato a presidente da República, em sã consciência, vai ser convidado para ir visitar alguma confissão religiosa e vai dizer: eu não vou, não preciso do voto ser pessoal. Só se ele tiver, não está em sã consciência. Então, se nós observarmos os candidatos, eles vão de manhã na missa, de tarde eles vão nos muçulmanos, de noite eles vão nos judeus, vão na Umbanda, vão em tudo que é canto. Eles não podem dispensar isso, porque a religião ainda... E a disputa que a gente observava, e vocês devem ter acompanhado o noticiário do ano passado, é para conquistar quem? Os grandes líderes religiosos. Então Serra ia atrás de um, a Dilma queria conquistar o outro, e assim por diante, porque um tem canal de televisão, o outro também tem, e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, havia uma disputa nos bastidores. Quem conquistaria a simpatia de grandes líderes religiosos, mesmo os católicos? Para ver se eles os auxiliavam, porque eles sabem muito bem da importância da questão religiosa na sociedade. Vamos falar só do Brasil, mas na restante é a mesma coisa. É o mesmo sistema. Então, nessa questão de Consoladora, o Mircea Eliade tem um livro chamado Mito do Eterno Retorno, onde ele vai trabalhar a questão da religião, e ele coloca também a questão do sofrimento. E o Weber também trabalha isso. O Weber Eliade trabalha nessa linha do sofrimento. E o Weber observa que, normalmente, as pessoas mais pobres são mais crentes. Claro, são elas que mais sofrem. São elas que mais enfrentam problemas dos mais diversos tipos. E elas sabem que não tem um consolo material para elas. O consolo que existe é o espiritual. É a esperança de alcançar, então, depois da morte, algo muito melhor do que tem aqui. E aí que vem a questão, principalmente na pregação católica durante muito tempo, a questão do grau de miserabilidade do santo. Não tem santo rico. Ou o santo era rico, abandonou tudo e foi viver pobremente, miseravelmente. Aí ele virou santo. Então você tem todo esse histórico, para que nós possamos analisar as sociedades. E o Mircea diz o seguinte, que o sofrimento, ele só é preocupante enquanto ele não é explicado. A partir do momento que você consegue explicar para a pessoa o porquê que ela está sofrendo, o porquê ela está passando por isso, ela passa a aceitar o sofrimento. Isso é uma realidade. Então por que os rebanhos morriam? Por que tinha seca? E normalmente as explicações que se dão estão ligados às faltas que você comete perante uma divindade. E aí você vai ter, por exemplo, a questão oriental, a questão dos indianos, a questão do karma, a questão da reencarnação. Você reencarna para recuperar o que você fez em outra. Então, para eles não tem inferno, não tem céu, não tem nada. É aqui, você vai recuperando aqui mesmo, assim por diante. Então, o sofrimento, se a pessoa está passando por determinada coisa, você merece isso, você pediu isso, lá na outra encarnação você fez isso, por isso que você está recebendo isso agora.
Ou seja, então, normalmente, se busca explicar essa questão. Eu falei agora há pouco sobre questão política, e não podemos, e falei para vocês, da grande questão que é o poder da religião. Mas poder político? Poder não. Poder. É um poder espiritual que alia econômico, que alia político e que alia uma grande influência dentro dos profitentes das religiões. Vejam bem, das religiões. Não vamos aqui citar uma só. Todas têm essa característica de fazer isso. E nós podemos observar no caso do Brasil, quando a própria questão do Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, é inaugurado o Cristo Redentor, Nossa Senhora é elevada à categoria de padroeira do Brasil, quer dizer, e o que acontece? Um dos ministros do Getúlio Vargas, em 30, o Lindolfo Collor, ele diz que quando eles vieram do Rio Grande do Sul para tomar o poder no Rio de Janeiro, eles eram depois eles sempre foram favoráveis, e eram de direita, favoráveis ao nazismo, ao fascismo e assim por diante, e contra a religião. Só que quando eles chegaram no Rio de Janeiro e viram o poder da religião, eles deixaram esse pensamento de lado e vamos nos abraçar com o povão. Pronto. E deram todo apoio na inauguração do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor. Depois o Getúlio Vargas veio na inauguração lá da Basílica lá de Aparecida, comparecia nas cerimônias religiosas, porque havia uma grande concentração de população, e era simpático político ser visto nessas cerimônias, assim como até hoje. Já observaram procissão? O que tem de político lá na frente, querendo carregar bandeira, carregar o andor do santo, ele tem que ser visto, ele tem que ser visto pela população. Então até hoje, isso é uma forma de poder. Podemos encarar como uma forma de poder. Outra questão que aparece dentro desse princípio é a questão do sagrado e do profano. O que é sagrado? O que é profano? É difícil estabelecer isso aí. Sagrado é aquilo que nós transformamos em sagrado. Então, por exemplo, eu compro uma imagem de um santo e aquilo ali representa muito para mim. Então, todo dia eu levanto, rezo na frente do santo, de noite rezo na frente do santo para deitar de novo, e Deus o livre se mexer no meu santo, e se quebrar o santo eu vou morrer, vai morrer todo mundo. Pronto. Outro vai pegar qualquer outro objeto, uma pedra, um pedaço de madeira, qualquer objeto, e vai transformá-lo assim também, no sagrado. Então o sagrado são os homens que criam. Um terreno, é um terreno. Mas nesse terreno, de repente, é construído uma igreja, um templo, um centro espírita, um centro de Umbanda. E a partir daquele momento ele é um espaço sagrado. Ele passa a ser um espaço sagrado. Uma fonte, ela pode ser transformada de uma hora para outra em sagrado. Muda a água? Não. Aquele terreno que foi construído, qualquer um desses edifícios que eu falei para vocês, deixa de ser um terreno? A terra fica diferente por ter construído aqui em cima do terreno? Não. Mas passa a ser um espaço sagrado. Uma fonte, ela é tida como suas águas são curativas? Muda a água? Não. Vai ficar a mesma coisa. Mas as pessoas o transformam como tal. E vocês devem ter nas regiões que vocês moram
fatos como esses. Aqui para o sul, é muito comum, a maioria das cidades tem, cidades mais antigas, as bicas, o olho d'água do João Maria. Ou como nossos interioranos chamam, São João Maria. Eles transformaram em santo. E você vai lá, tá cheio de perna, braço, fotografia, cabelo, assim por diante. E as pessoas vão buscar água, levam para casa, dão para os doentes, diz que o doente melhora, que o dente sara, todo mundo fica bom e assim por diante. Mudou alguma coisa naquilo lá? Não. Mas as pessoas transformaram aquilo em sagrado. Uma pedra, ela pode ser transformada em sagrada. Ela deixa de ser pedra? A sua composição mineral muda? Não. Mas ai daquele que mexer naquela pedra. Ela passou a ser sagrada porque um grupo a transformou como tal. Então essa questão do sagrado e do profano, né, e a gente observa nas leituras que esse espaço sagrado e profano, eu quero me referir como exemplo, não é crítica, é exemplo, vejam bem. Crítica é uma coisa, exemplo analógico é outra. As festas que são realizadas nas igrejas católicas. Então você tem a igreja aqui e você tem o pavilhão aqui do lado. Então, dentro da igreja, do átrio da igreja para dentro é um espaço sagrado. Saiu para fora, ali está a festa, com cerveja, pinga, churrasco, babá, ali já é o profano. Então não é permitido, e nem aconselhável que as pessoas, por exemplo, o camarada entrar dentro da igreja com um copo de cachaça lá, fazendo festa. Não pode. Ele estaria o quê? Profanando aquele espaço. Então você pode ter junto esses dois espaços, mas eles estarão muito bem divididos por uma linha. O que é sagrado, o que é profano. E para o Durkheim, ele diz que não existem coisas mais diferentes, impossíveis de serem confundidas, como sagrado e profano. Isso você não tem como confundir. De tão separado que são. A representação deles é totalmente diferente. Distintos. O que é sagrado, o que é profano. Então, nessa abordagem inicial, gente, nós também não temos muito tempo para estar falando demais. Depois, eu quero também deixar para que vocês perguntem. Por isso que eu não quero me estender na minha fala também para vocês. Se tiverem dúvidas, daí vocês perguntam. Se quiser perguntar nada, também não perguntem, e assim por diante. Não se sintam constrangidos nem obrigados a ficar fazendo pergunta. Aí fica a critério de vocês. Tá? Então, outra coisa que nós abordamos com vocês, saindo dessa questão teórica, foi o homem primitivo. E que é muito difícil você estabelecer como era a crença desse homem primitivo. Mas através de escavações, arqueólogos, antropólogos, fazem todo um estudo do que vai sendo encontrado deste homem primitivo. Mas fica muito claro que eles tinham cerimônias religiosas, que eles tinham crença, que eles acreditavam em algo, que é uma coisa imaterial, como diz o Peter Berg. A religião vai materializar o imaterial e racionalizar o irracional. Porque, se você analisar bem, é por aí o caminho. Porque aquele princípio, nós acreditamos numa divindade. Já viu? Não. Mas eu acredito. Aí a pessoa diz para você, prove que não existe. Como é que você vai fazer isso?
Então, desde o homem primitivo vem essa questão. E por isso que também, desde o homem primitivo, também se buscou uma forma de representar, de materializar essa divindade. Uma forma que eles buscam para fazer isso. Quando nós pegamos o Velho Testamento, quando Deus conversa com Abraão, com Moisés, eles não veem Deus. É uma luz muito forte, eles têm que ficar de cabeça baixa, ou uma nuvem, quando o Moisés está no alto da montanha, uma nuvem vem e cobre o cume da montanha, então ninguém vê, nem ele viu. Mas, então fica essa questão de como é essa divindade. O que é esta divindade? Então, por isso que é a questão do imaterial. Quem materializa essa divindade? Os cultos, as crenças, as religiões. Elas fazem isso. Como vai materializar isso? As construções materializam. Porque normalmente as igrejas não afirmam que ali é a casa de Deus? Não é assim que é tratado? É. E que por isso você tem os intermediários que fazem esse trabalho. Aí surge outro grupo, que é o grupo dos deístas, que muitas vezes são chamados de ateus e não são. Porque às vezes tem pessoas que dizem, se a pessoa não tem religião, ela é ateia. Não, não é. Não é ateu. Ele é um deísta. Ele acredita em Deus e acha que não precisa de ninguém para intermediar o contato dele com Deus. Pronto, acabou. Não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém para me ajudar nisso. Eu faço a minha parte. Com as minhas atitudes, com o meu pensamento, com as minhas orações íntimas, eu estou em contato com Deus. Não preciso de nenhuma religião para fazer isso. Então, aí que tem que tomar cuidado. Uma pessoa dessa não é ateu. Não podemos dizer que a pessoa é ateu. Porque ela não frequenta nenhuma religião. Ela acha que não é necessário. Problema dela. Ela não quer, não quer. Ninguém pode obrigar ninguém. Está lá na Constituição. Ninguém será obrigado a fazer nada a não ser em função da lei. Então, se eu não quero frequentar nenhuma religião, eu não frequento. Nem por isso eu posso ser discriminado e nem obrigado a escolher uma. Então nós temos que tomar cuidado nessa questão. Quando a gente analisa por esse prisma também. Então, desde o homem primitivo, nós observamos essa questão do homem se identificar com essa divindade. Os antigos, as civilizações mais antigas, elas faziam a representação do seu Deus. O panteão grego, o panteão romano, você tem deuses para todas as coisas. E os deuses, principalmente hoje conhecido, principalmente nos finais de semana, o Dionísio grego e o Baco romano, são responsáveis por quê? São protetores da bebida. E o pessoal faz muito culto a eles. Então você tem Deus do amor, Deus do comércio, Deus da guerra, Deus do amor, Deus da beleza e assim por diante. Pensando um pouquinho nessa questão aí da antiguidade. Nós não temos em religião atual uma série de santos que fazem esse mesmo trabalho? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas há semelhança. Então nós temos santo da garganta, da cabeça, do olho, das causas perdidas, das causas impossíveis, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o que ajuda a achar coisa perdida, o que não sei o que. Os antigos tinham seus deuses que faziam o mesmo trabalho. E não nos esqueçamos que o cristianismo é tornado oficial a partir do Império Romano. E adotou muita coisa do Império Romano, adaptando
para o cristianismo, transformando aquele princípio humilde num princípio riquíssimo com o passar dos séculos. Com relação às sociedades antigas, eu citei para vocês Egito, Grécia e Roma. O Egito tem a questão de que o próprio faraó acabava representando Deus. Para a Grécia e Roma, você tem o grande panteão que eu acabei de citar agora. Então você tem, mesmo na sociedade egípcia, na sociedade grega, na sociedade romana, na Pérsia, na Mesopotâmica, você vai ter explicações para a origem do mundo. Você vai ter explicações para a origem do ser humano. Todos eles darão uma explicação para isso. E o cristianismo não vai ser diferente. O judaísmo não é diferente. É a mesma crença é o Velho Testamento. O islamismo, os muçulmanos, não são diferentes. Também eles têm uma explicação para a origem do mundo e para a origem do homem. Então, todas essas religiões sempre buscaram dar esse tipo de explicação. E a partir de Roma, eu já começo a tratar a questão do cristianismo, visto que o cristianismo vai... quer dizer, lá no nosso material eu trato primeiro o judaísmo, depois o cristianismo. Mas a questão de Roma, busquei fazer um trabalho cronológico, já que o cristianismo surge no seio do judaísmo. Mas a questão do cristianismo, que é mais conhecido para nós, surge dentro desse Império Romano. Como dentro do Império Romano? Ora, Cristo nasceu aonde? Na Palestina. Quem dominava a Palestina? Os romanos. Quando Cristo é executado, são os romanos que estão no poder. Quando começa a expansão do cristianismo, começa dentro do Império Romano. O trabalho de Paulo, o grande pregador do início do cristianismo, ele viaja por várias regiões, na Ásia Menor, na Península Itálica, na Península Ibérica. Tudo isso é o quê? Domínio romano. Faz parte do Império Romano. Então o cristianismo surge e se alicerça dentro do Império Romano. E depois, os romanos acabam adotando o cristianismo como religião oficial, e aí o cristianismo vai sofrer uma série de influências e vão adotar muitos dos costumes romanos, e serão inseridos então dentro do cristianismo. E com o passar dos séculos foram surgindo as igrejas dentro do cristianismo. Então nós temos no século XI o grande cisma, que vai surgir a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, a Igreja Católica Apostólica Romana de Roma. Depois, para o século XVI, as reformas, tal, assim por diante. Isso que nós temos hoje aí. O cristianismo aí, com mais de uma centena de igrejas dentro do cristianismo e assim por diante. A questão do judaísmo, que nós tratamos com vocês, desde a origem, uma origem bastante controversa dos próprios hebreus, que eram até politeístas no início da formação da sua sociedade. Também no Oriente Médio, então vocês observam o seguinte, gente. As três grandes religiões que nós conhecemos atualmente aqui para o Ocidente, vejam bem, que existem grandes religiões do Oriente, com milhões e milhões e milhões de pessoas que são adeptos dessas religiões. Hinduísmo, budismo, confucionismo, quer dizer, para muitos isso não é religião. É mais questão de filosofia de vida do que religião. Mas aqui no Brasil acaba se chamando dessa forma. Então, essas três grandes religiões que nós conhecemos aqui para o Ocidente, as mais conhecidas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas tiveram a origem de uma mesma região, que é a região do hoje chamado Oriente Médio. Então, judeus, cristãos e muçulmanos serão gerados a partir desta região. É um fato bastante interessante isso. Essas três grandes religiões terão a mesma região de origem. Com relação ainda ao cristianismo, com o passar dos séculos,
começa a surgir uma série de divisões que vai resultar na questão da reforma religiosa, num primeiro momento com Wycliffe, com Hus, e depois com o grande trabalho de Lutero, que recebe uma grande proteção de príncipes alemães e consegue então impor sua reforma, que esta mesma reforma vai começar a sofrer uma série de divisões depois, surgindo outras igrejas, como os presbiterianos, assim por diante. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII vai fazendo uma reforma religiosa por uma briga com Roma, criando a igreja anglicana, que está na Inglaterra até hoje, sendo a principal religião dos ingleses. Vocês devem ter observado o casamento, que teve agora há pouco tempo, né? Foi realizado numa igreja anglicana. E a igreja anglicana até hoje, quem estiver no poder, rei ou rainha, é o chefe da igreja. Não reza a missa, não faz muita coisa. Mas por tradição, pelo Henrique VIII, um rei que fundou a igreja anglicana, ficou que o rei é o chefe da igreja. Pronto. Essa é a tradição deles e fica assim. E por último, então, nós tratamos a questão do Brasil. A religião no Brasil, que é uma coisa fantástica de ser estudada. A religião como um todo mas no Brasil é uma coisa bem complexa. Fica aquela noção de que durante o período, principalmente o colonial, a questão da presença da igreja, desde a formação do Reino de Portugal, né? Na questão da Reconquista, isso nós vimos na Ibérica, inclusive com vocês, ficou aquela presença marcante da Igreja Católica. Você não tem como estudar o Brasil Colônia, Brasil Império e até Brasil República, se nós não falarmos na Igreja. Então não é uma questão de crítica, é uma questão de realidade. Eu vou dizer o quê? A hora que eu vou tratar Brasil Império, a Igreja Católica não teve importância nenhuma aqui. Não fez nada. Eu estaria mentindo. É uma grande mentira isso. Nós tivemos a presença dos visitadores inquisitoriais, a Inquisição funcionou. Nunca foi estabelecido um tribunal do Santo Ofício no Brasil. Mas muitas pessoas foram presas e enviadas para Portugal quando cometiam faltas maiores. Aqui não dá tempo de ficar discutindo agora que eram faltas maiores ou não. Com a questão da República, no Império a coisa dá uma aliviada, embora se mantenha a religião oficial, a religião católica. Mas o Brasil agora é um país independente. Ele tem que receber aqui embaixadores, representantes comerciais, que vêm de países que não são mais católicos. A maioria da população não é mais. Então se permitia que esse pessoal praticasse a religião deles, desde que não externassem nas portas, por exemplo. Então não podia colocar lá igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja isso, não podia. Não podia colocar centro espírita, nada. Centro de umbanda, não podia nada. Mas, e aqueles que quisessem praticar, praticavam. Agora, se um brasileiro fosse lá e dissesse, olha, eu não sou mais católico agora, eu sou luterano, pronto. Ele perdia direito a diploma universitário, cargo público, uma série de outros. Quer dizer, você não era obrigado a ser católico, mas o não ser católico te criava uma série de constrangimentos. Quando vem a República, isso muda. Porque logo já se estabelece a divisão, a separação entre Estado e Igreja. Então aquele trabalho de cumplicidade Estado e Igreja que a gente observou, principalmente na questão colonial, né, isso vai desaparecer. A Igreja desaparece, a Igreja deixa de ter poder, a Igreja deixa de ser importante? Claro que não, está aí até hoje. E é um trabalho muito grande feito pela Igreja, de aproximação, né, de acertos políticos, de busca de participação nas constituições, né, dando sugestões, querendo que fosse inserido nas constituições princípios seus, assim por diante. Inclusive, se vocês entrarem nos noticiários de hoje, está lá. Deve parar no Supremo Tribunal Federal também a questão do uso da maconha na religião. Nós temos o Santo Daime que usa o ayahuasca, que é aquele líquido produzido a partir de um cipó amazônico, que é considerado alucinógeno.
por alguns. Então, se uma prática quer usar isso, você está liberado a questão da marcha, está liberado a questão da expressão, está liberado não sei o quê. Então, isso também vai dar uma discussão muito grande, muito interessante, eu acho que daqui para frente, essa discussão. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais para o meu tamanho e para a minha idade. Eu agora quero deixar em aberto para que vocês façam questões, e vou ver se eu consigo respondê-las. Obrigado pela atenção. E estou agora aqui à disposição para que vocês possam fazer, então, os seus questionamentos. E Carlos, agora sai a pergunta aqui e eu respondo. Perguntas selecionadas. Mostrar todas as perguntas. O que vai aparecer? Ah, tá. Acho que está o ano inteiro numa aula. Ninguém tinha perguntado. Bom, tem uma pergunta aqui do Paulo de Laranjeiras sobre o conceito de profano. Olha, gente, o que é o conceito de profano? Seria muito simples eu falar para você, olha, aquilo que não é sagrado. Muito simples. A questão do profano, ele pode ser empregado não só em termos de religião, em outros setores pode ser empregado também. E o conceito de profano, ele pode ser particularizado também. Por quê? Por exemplo, para diferentes crenças, o que é profano para uma crença não é profano para outra. Por isso que eu digo, o profano ele é muito particularizado. O que é considerado profano? Você pode chegar numa igreja, um templo, e falar, você não toca essa música? O que eles vão ter que responder? Essa música é profana, aqui nós não tocamos. Um tipo de conversa que você estabeleça, ele pode dizer, essa conversa é profana, aqui nós não aceitamos. Na outra, vai aceitar. Na outra, vai tocar aquela música que lá é profana e na outra não é. Então, a questão do conceito de profano, não tem como você estabelecer o que é profano. Aí você tem que ir nos conceitos religiosos, de diferentes crenças, e ver o que é estabelecido por eles como profano. Então não tem como você dizer, olha, profano é isso, profano é aquilo. Depende do que é tratado como profano por determinadas crenças religiosas, associações, assim por diante. Tá? Espero ter respondido. Mais alguma questão, gente? Pelo jeito, não. Oi? Acho que o pessoal está pedindo para casa, né? Água e verei.
Por que existem de Goiôerê, uma pergunta aqui. Por que existe uma certa pressão sobre os países cristãos para estes o quê? Está incompleta a pergunta aqui, gente. Não tô entendendo aqui essa pergunta. Né? Então digita novamente lá para a gente ver aqui. Parar no meio com a pergunta. Do jeito que não tem como responder. Por que existe uma certa pressão sobre os países cristãos para estes não serem o quê ou não sei o quê? Paulo de Goiôerê, está completando a questão? Digitando. Ah, é. Existe uma pressão contra o cristianismo? Ah, agora veio. Bom, então veio uma outra questão aqui, aquela, me desculpe, mas eu não consegui entender a questão, a primeira. Agora chegou assim, existe uma pressão contra o cristianismo? Eu não vejo pressão contra o cristianismo. Se houvesse pressão contra o cristianismo, nós não teríamos tantas igrejas dentro do cristianismo e estão surgindo novas igrejas diariamente. Eu não vejo pressão. O que a gente vai observar, não sei se poderíamos chamar de uma concorrência entre as igrejas. Por exemplo, eu aqui em termos de Brasil não identifico uma pressão de islamismo, judaísmo, espiritismo, contra outras igrejas. Embora o cristianismo, o espiritismo está dentro da questão do cristianismo, mas de islamismo e judeus aqui contra o cristianismo. Na Europa, não tem. Não vejo. Estados Unidos, da mesma forma. Só para citar os dois grandes países. O continente europeu e o Estado americano. Não vejo. Então, eu não consigo identificar pressão contra o cristianismo. A menos, e aí olha o cuidado, que quem fez a pergunta está chamando de cristianismo uma única igreja, o que é errado. Não sei se é isso. Aí é errado. Colocar que só uma igreja lá representa o cristianismo. Não. Mais alguma questão, gente? Olha, com relação ao islamismo e ao judaísmo, a questão da pressão contra outra religião vai depender de cada região. Então você tem em países árabes, no mundo árabe, cristianismo dentro desses países. E não nos esqueçamos que no caso do islamismo, e até me lembro que na aula passada eu citei, vocês consultassem a revista Veja, onde vem toda uma divisão que existe dentro. Eu citei os dois grandes grupos, xiitas e sunitas. E aí você tem, dentro dos xiitas e sunitas, uma série de divisões entre eles mesmos.
e eles se atacam entre eles mesmos. Tá? Então, se existe pressão contra o cristianismo, pode ser que exista nesses países onde há uma ortodoxia maior em termos de religião, de preservação da sua religião. Porque xiitas e sunitas estão se matando até hoje. Entre eles mesmos. Então tem pressão entre eles mesmos. E é lógico, por exemplo, no Irã, citando como exemplo, eu acredito que o cristão não deve ter, assim, não vai ser morto, mas também deve ser discriminado. E eu acredito que no Iraque da mesma forma, na briga entre sunitas e xiitas. Tá? Então, algumas regiões deve haver uma discriminação, aí sim uma pressão. Mas são localizados. Não se pode dizer que isso é geral. Eu não vejo no continente europeu e não vejo aqui também essa questão de que judeus e islâmicos querem perseguir cristãos. Não vejo isso. Então eu acho que é pontual isso. Dá para localizar, inclusive, onde isso possa ocorrer. Mais alguma questão? Alguém deseja falar com a coordenação do curso? Senão eu estou encerrando. Se não tiver mais questões, eu estou encerrando. Laranjeiras do Sul, tudo bem? Está encerrado? Quero falar com o professor Carlos. Hein? Gente, então obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina, que vocês tenham aproveitado. E quem sabe possamos conversar no futuro aí. Tá bom, gente? Tá? E o professor Carlos vai conversar com vocês agora aqui. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos ver. Paulo Laranjeiras, alguma questão lá? Sim. Nós teremos provas de sociologia, né? Então o professor Milton já está em Goerê hoje. Amanhã nós teremos o deslocamento dos professores que irão realizar a seleção dos novos tutores para atuarem na disciplina de estágio. E também os tutores à distância acompanharão os professores para auxiliar os tutores presenciais aí na aplicação das provas, né, de sociologia. Até aproveitando a oportunidade, eu gostaria de relembrar a todos, né, a importância da utilização da Secretaria Acadêmica, né, para as requisições e solicitações de documentação e também de prova em época especial. O que nós temos observado é que alguns alunos não conseguem postar as suas devidas justificativas, né, online, em função da forma como estão escaneando esses documentos. Então vocês se orientem aí, vejam o tipo de máquina que vocês utilizam, o tipo de computador, e salvem, façam um escaneamento do documento e salvem com um modelo de arquivo, não com um modelo de paisagem, figura, porque aí realmente o arquivo fica muito grande. E aí não é possível postar na plataforma esse arquivo. E lembrando também que a partir de agora a coordenação não é a que responde diretamente e primeiramente pela recepção desse documento, que nós estávamos fazendo até então. Agora, conforme eu passei no e-mail, é a professora Cristine, que é responsável pela Secretaria Acadêmica, é ela que acolhe as solicitações de vocês e também faz já a triagem para verificar se as justificativas estão de acordo com a regulamentação. Então vejam bem, não significa que ao faltar qualquer justificativa permite a realização das provas em época especial. Nós estamos sendo bem rigorosos na análise desses documentos, né?
Estamos também respeitando várias situações, mas de qualquer forma é importante e imprescindível que vocês utilizem, né, desse expediente para que possam manter a vida acadêmica de vocês de forma regular, né. Não é mais permitido o envio de documento por malote, por correio, é somente pela Secretaria Acadêmica online, né. Então, a partir de amanhã, por exemplo, os alunos que perderem a prova de Sociologia, né, tem até a próxima terça-feira para fazer esse requerimento, e aí então é que nós vamos acolher as solicitações. Mais alguma questão? Enquanto vocês pensam ou digitam, né, é importante observar que nós tivemos aqui um problema de desconfiguração do áudio do notebook. Nós estamos utilizando um computador novo que nós recebemos aqui na coordenação, então apesar de ter sido feito à tarde a configuração, né, estava tudo ok, né, mas nós abrimos o sinal por volta das 17 horas, né, para garantir esse sinal, e nesse tempo ocorreu, segundo o técnico aqui, um problema, né, de que o próprio computador, né, perdeu essa configuração, mas ele fez aí. Nós tivemos um pequeno atraso, mas nós vamos sempre procurar respeitar, né, o cronograma e os horários estabelecidos. Mais alguma questão? O professor Flamarion está nos deixando aqui. Boa noite, professor Flamarion, um bom final de semana, obrigado pela sua conferência, né, que foi muito proveitosa. E manda um abraço a todos vocês aí, né, e diz que vai em breve aplicar provas de religião aí nos polos também. Muito bem, acredito que nós podemos encerrar então, né, lembrando que em breve estaremos novamente fazendo nossas visitas, né, aos polos, né, para conversar com vocês pessoalmente, né. Então me despeço de todos, né, agradecendo aí a presença. Lembrando, é lógico que a partir de alguns minutos, né, a questão relativa à webconferência de hoje vai estar disponível na plataforma, né, e vocês já podem responder a questão. Todas as webs terão, em função da nova regulamentação, ao final, né, uma questão, né, para que vocês respondam. Realmente é uma questão que está sendo computada na nota de vocês. Obrigado, Paulo de Guerê. Com certeza estaremos aí em breve, né? Cuidem bem do Miltinho aí. Tá. Boa noite a todos.